Shalom, bem-vindos ao Projeto Neemias, lendo e compreendendo a Bíblia todo dia. Estamos dando continuidade ao seguinte tema: Jesus é traído e preso. Anteriormente, ou no vídeo anterior, nós falamos sobre o momento em que Judas traz Jesus o beijando. Nós falamos sobre o significado do beijo, entre outros aspectos relevantes. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, assista para que você possa entender a mensagem completa contida nesse texto de Mateus capítulo 26. E hoje nós leremos do versículo 50 ao versículo 56. Vamos entender, por exemplo, por que Jesus, mesmo diante da traição de Judas, o chama de amigo. Leia comigo. Jesus, contudo, lhe perguntou: Amigo, para que vieste? No mesmo instante, os homens avançaram sobre Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe uma das orelhas. Mas Jesus lhe ordenou: Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai e ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Entretanto, como então se cumpririam as escrituras que afirmam que tudo deve acontecer desta maneira? E naquele momento, e naquele mesmo instante, Jesus se dirige às multidões indagando-lhes: Lidero eu algum tipo de rebelião para que venham contra mim com espadas e porretes e me prendam? Pois todos os dias estive ensinando no templo e vós não me prendestes. Todavia, esses fatos todos ocorreram em cumprimento às escrituras dos profetas. E assim, todos os discípulos abandonaram a Jesus e fugiram. Então vamos começar do versículo 50, quando Jesus é traído, mas ele chama o traidor de amigo e não de traidor. Por quê? Porque quando Jesus olha para Judas, ele vê um ser humano distante de Deus. Apesar de Judas ser arrogante, avarento, iludido, era uma pessoa que estava perdida. Jesus o chama de amigo porque Jesus não retém no seu coração nenhum tipo de ódio contra Judas, mesmo sendo traído por ele. Por isso, Jesus o chama de amigo. E quando ele profere essas palavras, a tropa que estava fortemente armada com espadas e porretes, ou seja, os soldados avançam contra Jesus e o prendem. E para defendê-lo, Pedro, ele puxa a sua espada e corta, decepa a orelha de um servo do sumo sacerdote. Como é que eu sei que era Pedro que praticou tal ação e que o homem ferido, o homem que ficou sem a orelha, chamava-se Malco? Porque João, capítulo 18, verso 10, vai nos dar esses detalhes. E quando Pedro faz isso, tentando defender Jesus, Jesus manda ele guardar a sua espada, porque aqueles que usassem a sua espada também morreriam por ela. Ou seja, haveria uma punição para aquela ação. Então Jesus, em outras palavras, ele continua dizendo aqui no versículo 53 e 54, que se ele quisesse, ele poderia orar ao Pai e o Pai enviaria o socorro, enviaria anjos para o livrar daquela situação. Por que 12 legiões de anjos? Jesus fala aqui no versículo 53. Porque 12 é o número que fala do governo. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim para Pedro: olha, Pedro, você não imagina, ou não imaginas tu que eu poderia orar e o Pai poderia enviar socorro imediato, como, por exemplo, enviando 12 legiões de anjos. Uma legião naquela época era formada por 6.000 soldados. Então, se Jesus orasse pedindo o socorro de Deus para ser livre daquela situação, Deus poderia enviar 72.000 anjos em seu favor.
Mas Jesus não faz isso. E ele explica por quê. Porque as escrituras precisariam se cumprir. O que foi escrito a respeito daquele momento que o Filho de Deus seria entregue para ser martirizado e morto a nosso favor, deveria se cumprir e estava acontecendo aqui nesse cenário. Então, em nenhum momento você vê Jesus fugindo, tentando escapar daquela situação, daquele cerco terrível. Muito pelo contrário, ele entende que a vontade de Deus é que ele passasse por tudo aquilo para redimir a humanidade. Porque nenhuma intervenção humana pode interferir nos propósitos de Deus. Essa é a maior lição, ou uma das maiores lições que nós extraímos desse texto. Nem Pedro, nem nenhuma outra pessoa poderia impedir que o propósito de Deus para redimir a humanidade por meio de Cristo poderia livrar Jesus desse momento de traição, de prisão, e a partir de então começaria o seu sofrimento em um nível, uma escala muito maiores. E aí Jesus indaga aqueles que o prendem: por acaso eu lhe der algum tipo de rebelião para vocês me prenderem? Tudo que eu fiz foi estar no templo todos os dias ensinando e vocês não me prenderam. E qual foi a reação ou a atitude dos discípulos diante do momento em que Jesus é preso? Eles o abandonam e fogem. E subentende-se que eles fazem isso porque estavam assustados, estavam temerosos, estavam com medo. Isso é uma reação natural, mas Jesus já havia dito a eles que esse momento chegaria em cumprimento às profecias escritas ou descritas na palavra de Deus pelos profetas. E talvez por eles não se prepararem ou não entenderem de forma clara a obra vicária, o sacrifício vicário de Cristo para nos salvar, eles tenham tomado essa atitude de abandonar Jesus e fugir. No próximo vídeo, nós veremos Jesus diante de um tribunal.